Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra para o seu coração. Efésios capítulo 6, versos 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estáis firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dela livremente, como nos convém falar. Glória a Deus. Essa palavra ela fala muito ao meu coração, e tem falado muito ao meu coração, porque eu vejo que o apóstolo São Paulo, ele fala aqui sobre algo muito grande para as nossas vidas. Ele escreve essa carta, e a carta aos Efésios, ela vem trazer uma mensagem de unidade da igreja e falar sobre a unidade entre os judeus e os gentios, que o chamado não é somente para os judeus, mas também aos gentios. E ele traz muitas coisas e muitos conselhos para a igreja de Éfeso, e algo me chamou a atenção, porque no último capítulo de Efésios, no capítulo 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Mas essa armadura a qual ele está falando aqui, ele está falando para um público em especial. Ele está falando para uma classe de pessoas em especial. Aqui Paulo fala sobre esta armadura para os maridos, para esposas, para pais, para filhos e para servos. Então aqui ele fala sobre família. E Paulo, ele fala sobre o pilar que sustenta uma sociedade, que é a família, e ele fala sobre o pilar que sustenta a família, que é o marido e a mulher, que é o alicerce da família. Paulo, ele nos mostra aqui um conselho a maridos e esposas, a filhos e a pais e servos, que tomem a armadura de Deus, que revistam desta armadura de Deus. Para quê? Para que possais suportar no dia mau. E ele nos fala que essa armadura de Deus, as pessoas que realmente precisam ser revestidas por essa armadura de Deus, porque ele sabia quem realmente o diabo iria atacar e quem Satanás iria lançar os seus dardos inflamados, as suas setas, para tentar acertar e destruir. Então nós vemos no decorrer de todo o tempo, de todos os anos, que muitas famílias estão sendo destruídas, estão sendo atacadas pelas setas do inimigo de uma forma tão grande, que famílias estão sendo destruídas, maridos largando a sua esposa, esposas largando seu marido, traindo, em adultério, não tem mais respeito entre o pai e o filho, e por aí uma cerca de tantas coisas que acontecem.
Mas Paulo aqui, ele nos mostra que o marido e a mulher, o esposo e a esposa, é que conduz a família ao certo ou errado. Aqui ele diz que o marido é a cabeça da mulher e que eles se tornam uma só carne. O marido é a cabeça deste corpo, não o cabeça, mas a cabeça, porque o cabeça, ele indica liderança. A cabeça é parte do corpo moral ou imoral. Então, nos versículos anteriores, nós vemos para quem Paulo direciona a revestir, de fato, com essa armadura de Deus. Visto que, no início do versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nas outras coisas, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas estas pessoas, esta classe de pessoas em que eu estou falando para vocês, precisa ser revestido da armadura de Deus. Então ele começa no capítulo anterior, no versículo 22 do capítulo 5, ele diz os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Aqui ele começa falando da família. Aqui ele começa falando do marido e da mulher, do esposo e da esposa, do casal que sustenta, que é o pilar desta família, aonde tudo que começa está sendo como se fosse uma fonte dos dois. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E agora aqui nós vemos que esta sujeição que Paulo está dizendo aqui não é o fato de ninguém fazer da sua esposa uma escrava. Ninguém fazer da sua esposa uma escrava a ponto de mandar, como muitas pessoas veem este versículo e muitas às vezes não aceitam esse versículo porque olham esse versículo com os olhos desta maneira. Mas Paulo não está dizendo aqui que o marido ele deve escravizar a sua esposa. A mulher tem que ser sujeita ao seu esposo com respeito. Mas eu vejo aqui que do versículo 22 ao versículo 33 do capítulo 5, ele fala sobre o marido amar a esposa umas 3 vezes aqui. 3 vezes Paulo fala sobre amar a sua mulher. E nós vamos ver aqui. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então eu vejo aqui que as primeiras pessoas que Paulo fala acerca da armadura de Deus, que precisa ser revestido da armadura de Deus, dessa armadura que protege das ciladas do inimigo, da armadura que protege dos ataques do inimigo, é o casal, é o marido e a mulher. E ele diz que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo ama e como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, qual é o amor que Cristo amou a sua igreja? Qual é o amor que Cristo ama a sua igreja? Um amor ao ponto que ele se entregou por ela e que ele fez tudo por ela. Nós vimos aqui
que a coisa, o mais atacado numa família são o marido e a esposa. E nos dias de hoje muitas famílias estão sendo destruídas. Por quê? Porque estão deixando esta palavra de lado e não estão se revestindo da armadura de Deus. Não estão se revestindo, não estão orando, não estão buscando ao Senhor. Visto que um casal precisa se revestir, precisa revestir o seu casamento em oração, em súplica, para que as coisas possam ir bem no seu relacionamento e na sua casa e na sua família. Nós vimos pessoas que estão sendo destruídas porque estão vivendo a um bel prazer. O marido, ele não ama mais a sua esposa. A Bíblia diz que a mulher tem que reverenciar, ou seja, ela tem que respeitar o seu marido. Mas uma vez que o marido, ele não é aquele marido que ama a esposa com respeito, e muitos deles pegam as suas mulheres e levam para fazerem coisas erradas, para certos tipos de programas, que acabam até entregando a sua mulher para um outro homem, num fato de, num momento, satisfazer um desejo da sua carne. Isto começa a acarretar uma série de fatos de coisas erradas, porque começa a trazer imoralidade para dentro do casal, uma imoralidade para dentro de casa, para dentro do seu quarto, e a Bíblia Sagrada nos diz que um abismo puxa o outro abismo. Então começa com uma coisinha pequenininha, com o desejo pequenininho, e quando vê está enredado em uma grande teia de aranha, a qual você não consegue sair mais. Eu conheço casais que fazem programas entre casais para satisfazerem a sua carne. Conheço pessoas que só conseguem dormir e ter momentos com a sua mulher, com o seu marido, após assistirem filmes de pornografias, de coisas que são tão nojentas que acabam trazendo uma ruína para dentro de casa. Com isso, os demônios acabam entrando. Com isso, as manifestações diabólicas começam a entrar dentro da casa deste casal e começa a fazer a arruaça. Aí vem a desgraça da família. Aí vem a desgraça do casal. Por quê? Porque o marido começa a ter desejo por outras coisas, a mulher também deseja por outras coisas e começa a alimentar a sua carne e já não alimenta mais o seu espírito, não está revestida com a oração, não está revestida com essa armadura de Deus, e aí começa a se degradar, começa a cair, começa a ruir aquilo ali que foi unido com amor. E agora um se entrega no braço de outro, e o marido começa a trair a mulher, e a mulher começa a trair o marido, e não há mais respeito, e brigas dentro de casa, e socos e pontapés, e palavras de agressão, e fica um covil de demônios dentro daquele lar. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revestir de toda a armadura de Deus, porque esta armadura ela vai proteger. Porque quando um soldado vai para uma guerra, ele coloca a sua armadura para ter proteção dos ataques do inimigo. Visto que ele diz aqui que em tudo ficai firmes. Porque quando o inimigo te ataca, você tem que estar protegido e ficar firme com o impacto do ataque. Agora, se você não estiver revestido, como você aguentará o impacto desse ataque? E o ataque do inimigo, quando ele vem para destruir total. Ele vem para acabar, para bater de uma certa forma que a pessoa caia e não levante mais. Ele ataca o marido e a mulher e começa a refletir na vida dos filhos. Mas Paulo não fala somente para o marido, para a esposa. Ele continua dizendo também para os filhos: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui Paulo está mostrando que, uma vez que o casal
está vivendo uma vida com uma armadura de Deus, e esta armadura, ela tem aqui algumas armas que te protegem do inimigo, que fala sobre a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a palavra e a oração. São as armas que você vai lutar contra o inimigo, que não é contra a carne nem contra o sangue. Querido, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Muitas vezes você vai estar conversando com um familiar seu, com uma esposa, com um marido, com um filho, com um irmão, numa discussão, e você vai ver, achando que está falando com aquela pessoa, e você está falando com o próprio diabo, com Satanás, porque ele está se manifestando no corpo daquela pessoa. Então, onde acontecem muitas mortes, muitas brigas, muitas agressões, porque as pessoas não conseguem enxergar que aquilo ali é uma coisa espiritual. Todavia, a nossa briga e a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que habitam as regiões celestiais. São aquelas coisas que os nossos olhos não veem, mas nós temos o discernimento espiritual para saber que são levantes do inimigo. Então Paulo fala que o marido tem que ser revestido, amar a sua esposa no Senhor. Quando o marido ama a sua esposa no Senhor, ele ora com ela, ele jejua com ela, ele tem um só sentimento. Ele pode estar lá no trabalho e ela em casa, e às vezes a ligação é tão grande que um pensa uma coisa e o outro pensa ao mesmo tempo, e quando vai fazer uma ligação, ele fala: puxa, meu amor, como que foi interessante isso, porque eu estava falando isso, pensando isso agora, eu ia falar para você. Então são coisas que nós vemos que torna-se uma só carne, e uma só carne tem que ser no Senhor. Muitos maridos têm deixado as suas esposas à mercê da sua tristeza sozinha. O apóstolo Paulo diz que o homem tem que entender a mulher, porque a mulher tem os seus problemas, as suas indiferenças, mas nós homens temos que entendê-las e amar em Cristo. E assim elas também, da mesma forma, respeitando as Escrituras, respeitar o seu marido, respeitar o seu esposo no Senhor e revestir os dois, para que isso não afete o que Paulo diz aqui, o casal, e nem também aos filhos, porque ele fala aqui sobre a obediência dos filhos. Por que ele está falando aqui sobre a obediência dos filhos? Porque um casal, uma casa, onde o casal vive brigando, vive em confusão, vive em desavença, nós não podemos ver filhos sadios na fé. Eles têm exemplos ruins do pai e da mãe. Então, crescem desobedientes, crescem filhos rebeldes que não honram o pai e a mãe, crescem filhos que herdam essas coisas dos pais e das mães. A internet tem derrubado e destruído muitos jovens, muitas crianças, e devido ao casal não tomar conta dos seus filhos na palavra, deixa a Deus dará, e aí as coisas vão desencaminhando. A família começa a desestruturar. Os filhos já não andam mais no caminho do Senhor. O casal já está quase a ponto de separar. E aí começa a destruição familiar. O que o diabo mais quer é destruir famílias, porque a família é um projeto de Deus. O que o diabo mais quer é destruir este propósito de família, marido e mulher e sua prole. Ele quer destruir. Mas eu oro a Deus para que todas as obras do maligno sejam desfeitas em todas as famílias, não somente do nosso país, mas do mundo inteiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a família é obra de Deus. Então nós vemos aqui que a esposa e o marido têm que ser revestidos com a armadura. Os filhos, assim por sua vez, também devem revestir da armadura de Deus. E ainda quando pequeno, o seu pai e a sua mãe, seguindo no caminho do Senhor, ensinar esta criança no caminho em que deve andar, porque a Bíblia diz que ainda quando for velho, ele não vai se desviar dele. E Paulo continua dizendo aqui aos servos, e ele diz:
Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de oração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como ao homem, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja livre, seja servo. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, e o vosso estáis nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então nós vemos aqui que se você é solteiro, se você ainda não tem a sua esposa, você se encaixa nessa palavra porque você é filho. Mas mesmo sendo filho, se você já é um adulto, mas solteiro, mas se encaixa nessa palavra porque você também trabalha em uma empresa ou é patrão de alguém, ou é dono da sua empresa. Então ele também nos mostra aqui que os servos, aqueles que são funcionários ou patrões, também devem revestir dessa armadura de Deus, para que possa fazer tudo o que vier na tua mão, com amor, com dedicação, com carinho. E também os senhores, os patrões, tratar os seus funcionários, os seus servos com amor. Porque um homem que é dono de uma empresa, que é dono de uma indústria e que tem muitos funcionários, se ele não tiver um coração voltado para o Senhor, ele vai humilhar muitas pessoas, ele vai pisar em muitas pessoas, tudo isso por causa do dinheiro. Mas quando se é revestido desta armadura, aí entra a verdade, aí entra a justiça, aí entra a paz, aí entra a fé, aí entra a salvação, aí entra a palavra, aí entra a oração, e não tem como Satanás atacar. Então nós vemos que é um conjunto de coisas que nós temos que montar, fazer a nossa armadura no Senhor e viver constantemente em oração e súplica pela nossa família. A família é um dom de Deus. A família é um bem precioso do Senhor. Então, vocês, maridos, nós, maridos, precisamos amar as nossas esposas, como Cristo amou a igreja e ama a igreja, a noiva, ao ponto de se entregar por ela, com um amor tão grande, como se fosse um diamante tão precioso. Nós devemos amar a esposa como um diamante precioso, que não se pode tocar, que não se pode arranhar, que tem que ser cuidado, que tem que ser colocado num lugar onde ninguém toque, aonde somente você pode tocar. E o Senhor, a esposa tem que ter o teu brilho, porque uma mulher virtuosa, a Bíblia diz em Provérbios 31, capítulo 31, versículo 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de muitos rubis. E um rubi nós não achamos em qualquer lugar. E a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem a achará? Ele compara essa mulher virtuosa como um tesouro. Então, se você tem uma esposa virtuosa no Senhor, ame-a. Trate-a com carinho, com amor, com dedicação. Saiba como tocá-la, como beijá-la. Saiba como amá-la no Senhor. Para que os vossos filhos tenham exemplos de vida também. E vós, mulheres, como o apóstolo nos ensinou, amai e respeitai os vossos maridos. Em tudo, sejais sujeitas. Se você tem um esposo que é bom para você, que é um homem de Deus, respeite ele. Não brigue, não converse mais alto. Seja sujeita a ele. Não é que você seja escrava, não é que você vai ficar por baixo, mas quando você respeita o seu esposo, no Senhor, tudo é feito no Senhor, no amor do Senhor, em oração, em súplica, em dedicação, em louvores, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, tudo no Senhor. Respeite o vosso marido. Não traia, não minta, não envergonhe-o com roupas sensuais.
que venha chamar a atenção de outros homens, que venham chamar a atenção de outros homens para cobiçar, porque existem mulheres que vestem roupas para chamar a atenção de outros, e ela se agrada quando o homem passa na rua e mexe com ela. Mas isso não é de Deus. Isso é dardo do inimigo, porque não está sendo revestida no Senhor, nessa armadura de Deus. Filhos, respeitai a sua mãe e o seu pai, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, os teus dias te prolonguem na face da terra. Seja obediente, seja educado, seja gratos no Senhor, faça tudo com amor, e o Senhor irá te honrar. Sendo filhos ou servos e senhores, faça tudo com amor. Tudo que vier na tua mão, com amor no Senhor, revestindo de toda a armadura de Deus. E que essas armas, a verdade, a justiça, a fé, a paz, a salvação, a palavra e a oração, sejam todos os dias parte de cada minuto da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada família neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo cada marido, cada esposa, cada filho, cada servo, cada funcionário, cada patrão, cada senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a força de Deus, que a salvação do Senhor, que a armadura de Deus possa vir sobre a sua vida e que você possa ter sede de buscar o Senhor para dentro da tua casa. Querido, uma família aos pés do Senhor é algo tão grande nesta terra que Satanás não pode destruir. Quando o marido e a esposa se unem no Senhor, em amor, em união, em fé, em gratidão, em salvação, e na palavra, em oração e súplica, a sua família vai bem, os seus filhos vão bem, os seus negócios vão bem, e a sua casa é um celeiro de bênçãos. E assim nós temos que ser. E assim eu quero dizer aos irmãos: sejam em tudo perfeitos no Senhor, sejam em tudo gratos ao Senhor, para que a sua família seja abençoada, para que o seu casamento seja abençoado, para que o seu filho seja uma bênção, para que você seja uma bênção no seu emprego, para que você seja uma bênção como patrão, como empresário, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu coloco agora diante de Ti cada pessoa que ouviu esta mensagem. Meu Deus, que cada uma seja revestida na Tua unção, no Teu poder, e que seja revestida com a armadura do Senhor nesta tarde. Traga, meu Deus, sobre cada família o bálsamo de Gileade. Traga, meu Deus, sobre cada família o amor do Senhor. Tira todos os vícios, todas as intrigas, toda contenda, toda briga e toda confusão. E que este casal que está me ouvindo agora seja fortalecido no Senhor. Que este filho que está me ouvindo agora seja fortalecido no Senhor. Que esta mulher, que este homem que está me ouvindo agora seja, meu Deus, revestido da armadura do Senhor, para que ele possa suportar, meu Deus, o impacto das investidas de Satanás, mas contudo ainda ficar firme, Senhor, na Tua presença, mostrando que o Senhor tem guardado, mostrando que a Tua glória se manifesta na vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma cada um em Tuas mãos, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Sarão Florescendo Vida. E essa é mais uma palavra para o seu coração. Fique com Deus, seja abençoado em nome de Jesus.